Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Thiago e hoje eu vou ensinar você a organizar medidas no seu projeto de Power BI de duas formas diferentes. Uma utilizando tabela e outra organizando suas medidas em pasta. Já assina a presença deixando seu like e vamos para a aula. Então aqui eu tenho um projeto, tá? Hoje não tem arquivo para você baixar, você pode fazer isso em qualquer projeto que você tenha no Power BI. Então eu tenho meu projeto aqui do Power BI e as minhas medidas elas estão completamente desorganizadas. Eu tenho 3 medidas aqui dentro da minha tabela de calendário, lembrando que quando uma medida nova é criada, ela é criada dentro da tabela que está selecionada no momento. Então eu tenho 3 medidas aqui dentro da minha tabela de calendário e eu tenho 2 medidas dentro da minha tabela FVendas. Não é a melhor forma da gente trabalhar com as medidas organizadas dentro do nosso projeto. Então a gente pode criar uma nova tabela somente para organizar essas medidas. Então eu vou criar uma tabela que vai ficar aqui do lado somente com medidas dentro. Como é que a gente faz isso? Eu vou clicar aqui em inserir dados e a gente vai dar um nome para essa tabela. Eu não vou inserir dado nenhum, eu só vou dar um nome para essa tabela. E aí eu posso colocar um underline e vou colocar aqui como é uma tabela de medidas, eu vou dar o nome de medidas. Ou se você não quiser usar underline, você pode utilizar um arroba. Por que colocar esse prefixo, né, na frente de medidas? Para ele ficar sempre aqui no topo. As suas tabelas aqui nos campos, elas ficam organizadas em ordem alfabética. Então você precisa colocar um arroba ou um caractere especial para ficar sempre lá no topo. Vamos utilizar aqui o underline mesmo. Eu vou clicar em carregar. É diferente de quando a gente faz um tratamento numa base de dados, que a gente precisa clicar em editar para entrar no Power Query Editor, a gente vai clicar apenas em carregar. E a partir desse momento, eu vou ter a minha tabela criada aqui em cima. Ó. Então aqui em cima do calendário vai ter a minha tabelinha chamada medidas. Então, como essa tabela medidas ela tem uma coluna dentro, a gente não pode excluir porque precisa ter algum elemento dentro dessa tabela. Então agora eu vou abrir aqui minha decalendário e vou selecionar uma medida. Então vamos ver como é que a gente faz isso. Eu vou selecionar a minha medida e vou tentar arrastar para cá. Repara que nada aconteceu, tá? Por quê? Porque nessa camada aqui do relatório a gente não consegue pegar a medida e arrastar para dentro da tabela. Porém, a gente pode selecionar a nossa medida e aqui nas ferramentas de medida, na verdade vai ter ferramenta de medida e ferramenta de tabela, a gente vai selecionar aqui em ferramenta de medida a tabela inicial. O que é a tabela inicial? É a tabela onde ela está agora, ela está dentro da decalendário. Porém, eu quero trocar essa tabela, essa medida de lugar. Então eu vou selecionar aqui e vou selecionar a minha tabela medidas. Pronto, ela vai sair daqui para dentro da tabela de medidas. Agora imagina o seguinte, criei todo o meu projeto, minhas medidas estão totalmente desorganizadas. Eu vou ficar fazendo isso, selecionando medida por medida? Não. Tem como você selecionar várias medidas de uma vez e arrastar para dentro de outra tabela. Só que você precisa fazer isso aqui na camada de modelagem, nessa guiazinha lateral aqui. Ó. Então você vai clicar aqui em modelagem e agora você vai abrir a sua decalendário e vai selecionar as 2 medidas que tem aqui dentro, ó, segurando o Ctrl, você vai selecionar e vai arrastar para dentro da tabela de medidas. Então eu consegui pegar 2 medidas de uma vez e arrastar aqui para dentro. Eu vou fazer a mesma coisa com os valores que estão aqui, com as medidas que estão dentro da minha tabela FVendas. Vou selecionar a meta, vou selecionar a receita, segurando o Ctrl, e vou arrastar até aqui em cima na minha tabela medidas. Pronto. Essa é uma forma de você organizar as suas medidas. Eu vou fechar aqui, ó. Eu vou excluir a minha coluna, tá? Eu vou excluir essa coluna do modelo, porque essa coluna não é mais necessária. E agora eu tenho uma tabela somente com medidas. Eu vou voltar aqui no relatório e você vai ver que eu só tenho medidas aqui dentro. O que eu vou fazer agora? Eu vou salvar o meu projeto e vou fechar. E aí quando eu abrir, você vai verificar uma pequena mudança aqui, olha, nesse símbolo de tabela. Ele não vai ser mais uma tabela. Então eu vou fechar meu projeto, já está salvo e vou abrir novamente. Quando eu abrir o meu projeto novamente,
ele vai colocar ali um símbolo diferente, informando que aquela ali é uma tabela somente com medidas. Pronto, agora eu tenho aqui a minha tabela somente de medidas com esse símbolo aqui, ó, deixa eu minimizar aqui para ficar mais fácil de enxergar, com esse símbolo aqui, que são várias calculadoras empilhadas. Tá? Então esse símbolo mostra e me informa que essa tabela contém somente medidas. Só que ainda assim eu quero organizar mais. Então agora eu vou te mostrar a segunda forma de organizar as suas medidas dentro do seu projeto. Tá? Então você pode organizar tanto dentro de uma tabela somente de medidas, ou poderia ter organizado dentro de cada tabela fato ou cada tabela dimensão, onde você quiser colocar as suas medidas. O ideal é que ela esteja separada numa tabela só de medidas, ou dentro das tabelas fatos correspondente àquela métrica, aquele indicador que você está criando. Então eu vou separar aqui por assunto. Por exemplo, eu tenho meta, eu tenho receita, que é um cálculo que a gente analisa mês a mês, e eu tenho a porcentagem de receita versus meta, que é um delta, né, a variação, que também é mês a mês. E eu tenho aqui um meta acumulado e um receita acumulado, que é um indicador que mostra o valor acumulado ao longo do tempo. Então eu vou criar duas pastas dentro dessa tabela, onde eu vou organizar dentro da pasta mensal os indicadores que são analisados mês a mês. E eu vou criar uma pasta chamada acumulada para guardar todos os indicadores que fazem cálculo acumulado. Como que eu faço isso? Eu venho aqui no modelo e vou selecionar uma medida qualquer. Vou selecionar primeiro a receita. E aqui vai abrir essas propriedades. Dentro dessa propriedade, você vai clicar aqui na pasta de exibição e vai dar um nome para essa pasta. Eu vou chamar essa pasta de mês a mês. Quando eu faço isso e pressiono o Enter, ele cria uma pasta com essa medida que eu tinha selecionado anteriormente. Então agora eu vou arrastar as outras medidas para dentro dessa pasta. Eu vou pegar agora a meta, vou jogar dentro dessa pasta, e vou pegar a variação de receita versus meta e jogar dentro dessa pasta. Pronto. Agora eu vou selecionar aqui a minha receita acumulada e vou chamar aqui de acumulado. E vou pressionar Enter. Quando eu pressionar Enter, ele vai jogar essa receita acumulada dentro dessa pasta acumulado. Bem, agora eu vou pegar a meta acumulada e vou jogar aqui dentro. Então, quando eu voltar lá no meu relatório, você também vai ver essa mesma configuração. Então agora eu tenho aqui, ó, medidas organizadas dentro da tabela e por pastas, medidas por assunto. Tranquilo? Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, deixe seu comentário aqui embaixo desse vídeo e não deixa de curtir. É muito importante pra gente que produz conteúdo que você curta e comente nos nossos vídeos para ele ser entregue para mais e mais pessoas, tá bom? Então até o próximo vídeo. Forte abraço!